eu entrevistava, entendeu? Pessoas, e eu estudava os casos mesmo. Ufólogo. Eu era ufólogo mesmo, e a minha ideia era sempre tentar, por que não? Existe um negócio que a gente aplica muito da ciência, que é chamado método científico, entendeu? E eu tinha um sonho, né? Não realizou, que era tentar aplicar, de certa forma, o método científico dentro da ufologia. Então, a gente chegou até a bolar um questionário um pouco diferenciado para conversar com quem... por exemplo, o Vilela viu aqui na fazenda dele alguma coisa. Vamos lá, Vilela. Então a gente tentou bolar alguma coisa desse tipo e tal, para tentar colocar um caráter, que é o que o pessoal hoje está fazendo com os WAPs. Hoje eles estão fazendo isso, entendeu? Padronizar o jeito de relatar e tentar eliminar várias coisas e tal. Então, assim, cara, eu entrevistei muita gente. Eu tinha tudo gravado em fita cassete, entendeu? É ouro, hein? Eu passei por fases na ufologia. A ufologia, ela teve uma fase na década de 90 onde a hipnose regressiva, ela foi muito usada. Porque lá na Inglaterra, ela chegou a ser usada até em tribunal. Porque assim, se aconteceu alguma coisa com a pessoa, cara, não tem como. A hipnose vai registrar. E aí, eu cheguei a fazer com algumas pessoas. Você sabe aplicar? Não, eu não. Tinha um médico, eu levei as pessoas no médico. Cara, é a coisa mais traumática. Uma das coisas. Sacana, gigantesca. Uma das coisas mais traumatizantes da minha vida. Por quê? Por quê? Elas não tinham tido contato com nada, cara. Era tudo abuso, cara. Abuso. E boa parte abuso sexual. Virava uma experiência com ET? Por quê? Porque o pai falava pra ela: vem cá, ó, quem teve aqui foi o ET que te visitou e tal, não sei o quê. E aquilo ficou, cara, foi um trauma tão grande que aquilo marcou. Só que na hora da hipnose, a hipnose revela mesmo, e revelou isso. Aí eu parei, fiz umas 3 vezes, falei, cara, não vou mexer com isso aqui, é doideira, entendeu? E fui entrevistando. Mas teve um caso só, cara. Eu não tenho explicação mesmo. Um senhor, ele já era senhor, entendeu? Ele entrou em contato comigo, falou que tinha acontecido uns negócios com ele que ele queria me contar. Ele trabalhava numa transportadora no interior de Minas. E um dia tava lá com o caminhãozinho dele, de repente o caminhão dele parou no meio da estrada. E ele viu uma luz, desceu com tudo. Isso, né? O carro parar. O carro parar e tudo. Só o contexto. Esse cara, ele era semi-analfabeto. Entendeu? Ele tinha, mal até a 5ª série. Ele era pobre pra caramba, morava lá num bairro, quase numa favela, lá na cidadezinha dele, tudo. Ele não tinha nada, cara, entendeu? Enfim, parou lá a luz. Ele desceu, só comunicavam com ele por telepatia. Vou contar o jeito que o cara me contou, né? As coisas que eu lembro. Só comunicavam com ele via telepatia. Ele desceu, foi lá. Os ETs falaram assim pra ele, os seres e tal: hoje nós não vamos fazer nada com você, mas no dia tal, na hora tal, você vai estar passando por tal lugar e você vai encontrar a gente de novo. Isso era anos depois, tá? O cara meio que esqueceu essa história, ficou lá guardada, no subconsciente dele e tal. No dia tal, na hora tal, que tinham falado pra ele, de novo, cara, encontrou. Falou, lembra, tal. Aí ele lembrou. Pegaram ele, levaram ele para dentro da nave, fizeram experiência com ele e tudo mais. Bem, e eu entrevistando o cara me contando tudo isso. Aí ele falou, me dá aqui um papel que eu vou desenhar para você. O cara não sabia desenhar. Pré-YouTube. O cara não sabia. Pré-internet isso. Pré-internet. Pré-internet, cara. Pré-internet. Daqui que eu vou desenhar um negócio pra você. O cara não sabia desenhar, cara. Daqui a pouco eu vou até contar. Eu contei isso aí pro Ventura. Tá. Entendeu? Vou até falar a interpretação Qual Ventura? dele. O Ricardo Ventura. Thiago Ventura. O Ricardo. Não, tá. Thiago é da risada, né? Pro Ricardo. Cara, ele pegou um papel, ele desenhou o interior da nave, cara, tipo seus desenhos. Tá. Entendeu? Um negócio perfeito. Ele não sabia desenhar, cara. Entendeu? Ele falou, vou desenhar aqui pra você os seres como eu vi. Desenhou perfeito, cara. Perfeito. Uns greyzinhos assim? Perfeito. Não, cara, era mais humanoide, com um capacete e tal. E ele não cabeção, sabia, não? Cara. Cabeção? Não, cabeça meio normal, mas. A estrutura era parecida. A estrutura parecida, só que tinha um braço maior e tal, entendeu? E era um negócio com capacete. Ele falou, eu só vejo eles com esse capacete aqui. Cara, ele desenhou um negócio perfeito. Perfeito, cara. Perfeito. E ele não sabia, porque depois você pedia pra ele desenhar, ele não conseguia nem um boneco de palitinho, cara.
Entendeu? Ele não conseguia fazer nenhum boneco de palitinho. E aí foi indo a entrevista. Aí agora que é a parte, cara, que eu fico até não doido. foi ainda. Pra mim já tinha. Pra mim já é absurdo. Ele tem coração de ufólogo, a gente sabe, né? De repente, cara, esse cara tava assim, ó, na minha frente, eu na mesa, ele chega pra mim e fala assim, agora a gente tem que parar, não vou mais te contar nada, não. Aí eu falei, ué, por quê? Não, agora não posso mais contar nada. Aí eu falei, por que aconteceu? Não, eles estão aqui comigo. Mano, eles estão aqui e eles que estão controlando o que eu tô falando pra você, eles que desenharam isso aqui, mas agora eles falaram que eu não posso falar mais nada. Desse jeito, cara. E aí foi, cara, esse cara morreu, esse senhor já morreu faz tempo e tal. Cara, eu fiquei mal assim uns dias, entendeu? Com esse negócio. Cara, esse cara não queria dinheiro. Porque eu pensei, cara, se ele leva essa história pra Globo, entendeu? Ele ia ficar milionário. Ele não queria dinheiro. Ele não contou isso pra ninguém. Ele não desenhava direito, entendeu? Fez uns desenhos assim que era cara, um negócio com detalhe, botão, cara, um negócio assim. Ele não tinha cultura pra saber aquilo que ele tava fazendo, entendeu? Eu contei isso aí pro Ventura, aliás, até o crédito pra ele. E ele falou assim, cara, algumas coisas, né? Às vezes a pessoa, se ela enganar uma pessoa, ela já tá feliz, entendeu? Então pode ser que o cara resolveu te enganar, mentir pra você. É um ator foda. E aquilo ali fez a satisfação dele. Sobre o aí eu falei, e o desenho? Ele falou, o desenho talvez fosse o contrário, cara. Ele desenhava bem e te enganou falando que não sabia então desenhar. eu pensei nisso também. Eu falei, eu vou, tipo, desenha me desenha. Aí o cara faz um boneco de quadradinho. Pode ser. Agora eu vou fazer o que os ETs me mostrarem. Mas muita gente, cara, quando fala dessas coisas, são ridicularizadas. A pessoa em cidade pequena. Exato. Tipo, não arruma mais isso emprego. que ele não queria. Então é super complicado. Isso tem que analisar caso a caso. Ele não queria falar, porque ele tinha um empreguinho dele ali, cara, de caminhão ali pelo interior de Minas e tal, cara. Cara, depois esse senhor, ele sumiu. Eu nunca mais fiquei sabendo. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha morrido e tal. Mas ele nunca mais quis falar sobre isso comigo. Entendeu? Eu nunca publiquei nada disso e tal. Tenho a gravação lá inteira. Deve estar em algum lugar lá na minha casa, na casa da minha mãe. Mano. Mas, cara, o que eu acho, né? Eu acho que ele não tava me enganando, cara. Entendeu? Porque ele não ia perder um tempo desse, cara. Pô, vou enganar um. Você assiste a novela da Globo e fala, ele tá atuando mal. Você não ia conseguir ver o carinha tirando uma com a sua cara? Será? Não, eu era adolescente. E aí ele vai contar pra quem essa vantagem se não tinha ninguém falando, lá, enganei o. Mas, vai, tentando achar hipóteses, ele podia ter uma dupla personalidade, não sei. Podia. Aí ele podia ter pode ser. Aí tudo bem. Conversando com a galera depois, né? Falaram várias coisas. Ele podia ter vários desses transtornos. Pode ser um transtorno. Pode ser. Vai ver que aconteceu alguma coisa com ele, algum tipo de transtorno. Ele não tinha com quem falar. Não, ele era. Na época ele tinha ali uns 50, 60 anos. Porque às vezes o cara tem um transtorno e ele realmente acredita. Sim. Sabe? Ele acredita, porque ele não sabe o transtorno que ele tem, então o que ele sente, o que ele percebe, pra ele é real. Pra ele é real, exatamente. Que nem quando eu vi o cara lá no meu quarto. Exato. Sabe? E aí às vezes não tinha com quem ele falar e ele viu que, tem alguém aqui que só eu vou falar pra essa pessoa, né? Pode ser isso também. Mas, cara, de tudo que eu estudei, eu já fiz muita vigília, entendeu? Pô, aqui aparece. E você nunca viu os negócios sinistros? Cara, eu nunca vi nada. E eu procuro também, nunca vi nada. E eu nada, procuro. Nada. Tirando essa vez que eu comprei. Começa com essa filmagem aí, que os oficiais, né, de polícia e tudo, isso aí foi um vídeo que viralizou, que é, na verdade, cara, você olhando, obviamente, é um bólido, ou seja, um meteoro, um pedaço de rocha, né, entrando e queimando na atmosfera da Terra. Mas bonito, hein, cara? Bonito, não, ele a gente chama de bólido quando ele é muito brilhante, assim, né? Tem o meteoro, que é aquele flashzinho, e quando é um negócio brilhante, que ele percorre uma boa trajetória e tal. Pra isso ele precisa ser bem maior, né? Bem maior, uma rocha bem maior e tudo, e ela percorre e depois ela desaparece. Existem outras filmagens que foram feitas desse aí, que dá pra ver direitinho ela desaparecendo. Muito bem, então teve esse primeiro vídeo aí, que é do bólido. E aí, logo depois, veio aquele vídeo lá do ET. Que aquele vídeo do ET, também ele não tá sozinho. Aqui é porque tem o áudio, né? E o áudio, o que é? Se você colocar o áudio pra ouvir aí, você procura em qualquer lugar, UFO Las Vegas, cara, vai aparecer um bichão esquisito lá, meio agachado, levanta e tal. E tem um áudio que rola junto, que é o áudio da pessoa ligando pro serviço 911 de emergência. Aí, e ele tá falando ali, ó. Ó, tem um bicho, tá vendo? Ele fala 10 foot. 10 foot é o quê? 2 metros, né? Mais ou menos de tamanho, tal, 2,5 metros, coisa assim. E ele fala que ele acha que são duas pessoas, né?
eu acho que são 2 pessoas que estão aqui e tal, não sei o que. Ó, tá vendo? Ó, tem um de 8 feet, tá vendo? Ele vai falando tudo ali. Ele vai mudando, assim, o relato, né? Ele vai mudando o relato. Então é o bole do primeiro, e depois saiu esse vídeo, que dizem que é a câmera de segurança da casa dessa pessoa que tá falando nesse áudio aí. E aí tem esse bichão aí esquisito, entendeu? Isso aí viralizou de uma maneira... De novo, de acreditar nesse vídeo, muita gente acreditando, cara. Aí o pessoal veio falar comigo, eu falei, cara, eu sou da geração, cara, que viu no Fantástico, galera. Eu vi no Fantástico a autópsia de um ET, cara, entendeu? Não é que eu vi na internet, na Deep Web, não. Passou no Fantástico, horário nobre, domingo. Você viu também, né? Um cagaço. Os caras abrindo o ET no Fantástico. Que era tudo uma palhaçada. Você acha que eu vou acreditar nesse bichão esquisito aí? Não, e assim, parece... Vamos lá. Se isso for... Vamos pirar que esse vídeo é real. Bora, vamos. Vamos lá. E tem esse bichão aí. Cara... A primeira coisa que eu penso porra, do jeito que olhando aqui assim, aquilo ali, parece que é um bicho assim, não parece ser uma inteligência muito sinistra, né? Capaz de viajar pelo cosmos e parar aqui na Terra por alguma razão. Parece um bicho assim, sei lá. Estimação dele. Parece um operário, um escravo. Um escravo, ou sei, alguma coisa nesse sentido. Que tá aqui por alguma razão, tá ligado? Porra, é o quê? Os caras vieram aqui e droparam ele? Tipo, meu irmão, você é muito chato. Mas droparam em Las Vegas, cara. Tá bom também, né? Bom lugar, tô brincando. E ele tem um rabinho, né? Olha lá. Que bonitinho. Não, e aí tem algumas coisas. Vamos pirar igual o Igor disse, né? Tem algumas coisas pra gente analisar. A gente tava até falando, né? Por exemplo, a calma do cara falando no serviço. Se você ouvir o áudio, o cara não tá desesperado. Ele tá falando assim, tem alguém aqui... Cara, se você vê... Imagina que você tá na sua casa, você vê um bicho desse na câmera de segurança, cara. Tem uma coisa, o americano anda tudo armado. Primeira coisa, esse bicho aí já ia tomar ali um tiro de 12 no meio da fuça. E você ia ligar pra polícia e falar, passa aqui que eu abati um negócio, só recolhe, entendeu? Tem também um meme famoso que é alienígena, abduzindo vaca. Sim. Né? Então, aí esse é o verdadeiro, é o chupa-cabra, né, que a gente chama. Os chupacabras, que é como que eu vou dizer assim, uns fenômenos começaram a acontecer ali na América Central, quando os bichos apareciam só sem nenhum órgão interno, mas sem sujeira de sangue nem nada, entendeu? Então o pessoal apelidou aquele fenômeno ali de chupacabra. O que acontecia? Então acontecia com vaca, acontecia com cabra, com esses bichos. Eles tinham um corte perfeito e aparentemente por aquele corte tinham tirado todas as vísceras e tal. Pra quê? Aí diz o pessoal, talvez pra estudar, pra entender como que é esse bicho que tá aqui nesse planeta, entendeu? Então é aí que surgiu o chupacabra. Mas cara, é isso que é bizarro. Eles fazem esse relato de chupacabra há décadas. Então, porque aí que é o negócio, porque aí você começa a misturar com o folclore local. Você tinha perguntado da Operação Prato, né? A Operação Prato era o chupa-chupa. Chupa-chupa. Porque o que acontece? As pessoas, elas viam uma luz e aparecia uma ferida na pele delas, uma queimadura e coisa assim. E elas começaram a apelidar aquele negócio lá de chupa-chupa. O chupa-chupa, ontem eu vi o chupa-chupa, tal, não sei o quê. Até o ponto que o negócio, como que aconteceu a Operação Prato, né? Esse negócio acabou meio que fugindo do controle, a ponto do exército ter que interferir lá na ilha de Colares, lá em Marajó, né? O laudo deu histeria coletiva, né? Exatamente. A minha visão disso é que aquilo lá não é absolutamente nada, é apenas uma histeria coletiva, entendeu? Mas o exército foi lá, montou acampamento, fez foto, fez desenho, passou lá não sei quantos meses, e aí depois tem toda a parte posterior, que é quando o coronel que estava lá, logo depois que ele explicou, ele morreu, o outro que se matou. Então tem toda uma coisa que acontece no entorno da Operação Prato, entendeu? Queria ter de Varginha, né? Teve soldado que morreu, e tanta coisa que foi acontecendo nas proximidades que as pessoas vão juntando e criando uma narrativa, né? Que vai até sem querer fortalecendo a narrativa do ET, da abdução e daquela coisa toda. Então tem todas essas... Uma coisa também que tem que ser falada é que, tipo, a mente humana é muito poderosa, que é essa coisa da histeria coletiva. Eu já vi casos de histeria coletiva bizarros. Tipo, tem a noite da dança, que eu esqueci que país, não sei se foi na França,
Eu sei que tinha 2 pessoas dançando numa praça, e aí não tinha motivo aparente, né? E algumas pessoas começaram a se estimular e começaram a dançar junto. Chegou uma hora que tinha uma galera dançando. E ninguém sabia o motivo, só que foi virando uma histeria coletiva. E eles passaram dias dançando e pararam quando ficaram exaustos. Eles ficaram exaustos, alguns desmaiaram. E não sabiam o motivo. Então isso é um tipo de histeria. Cara, isso aí é a coisa mais fácil de você fazer. Qualquer um pode fazer isso na rua da sua casa agora. Chega na rua, fica olhando pro céu e fala, olha lá, cara. Caramba! Olha que coisa. Você vai ver, cara, que vai passar uns 10 minutos, vai começar a juntar gente do seu lado. E vai começar a olhar e falar, caramba, pior que é mesmo, cara. Mesmo que você não esteja vendo absolutamente nada, as pessoas vão começar a olhar e vão começar a concordar com o que você tá falando. Cara, isso aí é um exercício. O pessoal fazia isso de pegadinha. Lembra as pegadinhas? O pessoal fazia isso e depois falava, cara, não tem nada ali. O pessoal ia embora. Por quê? Porque isso é uma coisa da mente do ser humano mesmo. É um subjetivo. É uma coisa impressionante. Sugestivo, na verdade. Isso. Teve um caso no México, uma escola, que tinha um aluno que tinha morrido recentemente. E uma aluna, durante o recreio da escola, ela colocou na cabeça que tinha visto esse aluno falecido lá. E ela começou a chorar e falando que estava vendo ele. E aí os outros alunos, as amigas dela, começaram a chorar e falar que estavam vendo também, e virou uma histeria coletiva na escola. E não tinha nada, a mina viu, se confundiu alguém parecido, e aí todo mundo estava vendo. Mas é histeria coletiva, então tem vários casos de histeria coletiva. Então, tem um caso de abdução de pouso de nave, que várias, acho que 9 ou 11 crianças viram, e que também é classificado como histeria coletiva. Então, porque a mente humana é muito poderosa. Acho que na vez que eu vim aqui, acho que eu cheguei a comentar uma coisa que aconteceu comigo, que eu estava deitado na minha cama, virado para a parede, e eu coloquei na minha cabeça, não sei porquê, não sei se eu tinha visto algum filme que tinha me impressionado, que tinha alguém atrás de mim, né? E eu comecei a pensar nisso, e comecei a acreditar mesmo que tinha uma presença atrás de mim. Ih, rapaz. E aí eu senti até respirando na minha nuca. E aí quando eu virei, não tinha nada. Mas foi minha mente, cara. Eu fiquei tão alucinado com esse negócio de acreditando e achando que tinha alguma coisa. Só que o que acontece? Nessa época, eu não era agnóstico. Eu era cristão. Então eu acreditava. Você achou que era o diabo? Coisa do tipo, fantasma, coisa do tipo. Eu tinha um pavor de fantasma, cara. Aí fica pra você entender tudo isso. Existe uma música que conta tudo isso. Fear of the Dark. Fear of the Dark, pode crer. Tudo que ele fala ali, você pode ver. Ele fala, né, nos versos lá, se você ler as estrofes, quem nunca pensou, né, que você tava sozinho em casa e pensou que tinha alguma coisa? Quem nunca ouviu um barulho pensando que era... Porque isso, cara, é a mente do ser humano. A nossa mente, ela é carregada de referências, informações, que às vezes você vê uma sombra, você fala, caramba, cara, que sombra que aquilo é um bicho, entendeu? Cara, uma das coisas mais todo mundo, preste atenção aí, se você ficar acordado de madrugada, você ficar quietinho, você vai começar a ouvir os estalos na sua casa. O que é isso? Cara, ficou mais frio? A geladeira começa a se, né, o material da geladeira começa a instalar, Expandir. outra coisa começa a instalar, é simples. Então me explica assim, o seguinte fato. Porque assim, ninguém me contou não, aconteceu comigo e eu não tava maluco. No dia seguinte eu fui conferir e tinha dado merda mesmo. Vamos lá. Estava eu. Já manja essa história. Eu tava deitado, era uma sexta-feira. Eu dava aula. Não, era quinta-feira de noite. E eu dava aula. O único dia que eu não dava aula era sexta-feira. Eu dava aula de segunda a quinta e depois sábado. E domingo também não dava. Eu tinha chegado do trabalho. Tava todo mundo dormindo. Nessa época já tinha a Luísa. Era um bebezinho. Carol e a Mariana, todos dormindo. E eu tinha um projetorzinho, eu botei meu projetorzinho e fui assistir o filme A Invocação do Mal. Não, mas aí tá pronto, né, cara? Aí. Você já falou o que aconteceu. Mas tudo bem, vai lá, continua. Estava assistindo A Invocação do Mal. Aí, eu tava deitado pro projetor funcionar na moral, tava a luz apagada, a cortina fechada, mas a luz da varanda tava acesa. Certo. E aí eu tô assistindo o filme lá, né? Aí tem uma hora que a Lorraine, ela cai no porão e ela tá ali desesperada, não sei o quê. E meio que o monstro do filme é uma bruxa. Que ela fez um pacto com o diabo, caralho, não sei o quê. E depois ela se mata enforcada numa árvore característica, que inclusive tá no pôster do filme. Aí a Lorraine tá boladona, assim, procurando, não sei o quê. Aí só cai, assim, como se fosse a moça enforcada, tá ligado? Ela tá olhando, aí ela consegue ver, sei lá, do joelho pra baixo, cai que assim, uma pessoa enforcada. Aí, nesse exato momento, a lâmpada da varanda explodiu.
Nesse momento, eu nunca tinha visto aquilo. A lâmpada eu nunca vi de novo, inclusive, depois disso. A lâmpada, explodiu. A minha reação. Eu pausei o filme. Pausou só? Não, eu pausei, acendi todas as luzes da casa, bebi uma água, fui lá ver qual que era da lâmpada, a lâmpada tinha explodido. E eu, caralho. Tô com cagaço. Aí botei um vídeo da galinha pintadinha pra poder dar uma baixada e levantar a Não era vibe. 3, pra poder tirar não aquilo era da 3 cabeça. da madrugada, não, né? Cara, eu não sei, mas era de madrugada. Que dizem que é o horário do capeta. É o horário do capeta. Mas aí eu botei... Sério mesmo, juro. Botei uma musiquinha da galinha pintadinha pra dar uma levantada. Tomei uma água, não sei o quê. Depois que eu tava me sentindo mais tranquilo, daí eu continuei vendo o filme e não aconteceu mais nada. Mas é fato que aquela porra daquela lâmpada que eu nunca tinha visto antes, nunca vi depois, explodiu do nada. Com eu vendo Invocação do Mal, cara. E bem na hora que a moça... Bem na hora que o cão miúdo aparece. Que timing, hein? Que aparece Sete Pele, bem na hora. Cara, tem umas coisas que assim, que... Tu vai falar que é coincidência. Coincidência total. Tudo indica que foi Foi uma apenas uma coincidência. coincidência mesmo. Mas então, sempre fica aquela pulga, né? Atrás. A probabilidade Mas pode ter sido sempre é cão miúdo. essa. Então, tinha um amigo que ele, quando ele era criança, ele tinha um amigo imaginário. Né? Tinha um amigo imaginário que ficava conversando com ele, interagindo. Eu e tenho um tal. cagaço desse papo de amigo imaginário, Então, irmão. aí é do mal. Depois que ele cresceu, ficou com 5 anos, sei lá, ele parou de ver esse amigo imaginário. Aí passou os anos. Aliás, um abraço aí, Thiago. Aí passou-se os anos. Aí depois de mais velha, a avó dele pegou lá um álbum de foto antigo e tal. E aí ela tava passando as fotos mostrando pra ele. E ele parou numa foto assim e falou: Nossa, quem é esse cara aqui? Aí a avó dele falou: Ah, esse aqui é teu bisavô. Aí ele começou a chorar. Porque ele falou: Mano, é esse o cara que eu via quando era criança, que interagia comigo. Esse meu amigo, quando ele tava contando isso pra mim, eu olhei pra cara dele e tava com o olho cheio de lágrima. Aí eu fiquei tipo, caraca. Aí eu não sei, cara, tipo... Como é que explica uma coisa dessa, né? Não sei. Aí o espiritismo tem explicação pra isso, né? É, tem. É. Eu... Ele Mas teria- como é que o Serjão Que ele teria uma certa mediunidade, né? O Sim. cara... e o ele- Gordão Foguete, É. o que diria? Não, o Gordão Foguete, o cara tava viajando. É uma dilatação do espaço-tempo. É, o Gordão Foguete falou, ia falar, cara, você tá viajando. Imagina, porra, pois é, esses espíritos, esses bagulho aí, eles dão molinho, mané. Que, porra, é só aparecer pro Gordão Foguete. Pronto. Ninguém quer aparecer pra mim, tá vendo só? Cara? E caramba, mano, o cara não tem descanso depois que morre. Tipo, de ficar perambulando pela casa que ele viveu o todo sempre. Não, ele não tava perambulando, ele tava ali com o neto, com o bisneto dele. Isso é, que ele não chegou a conhecer, é verdade. Tem gente que tem paralisia do sono. Você tá lá, aí você... Que deve ser assustador também. Eu tenho um cagaço de um dia ter essa porra. Você nunca... Cara, é horrível. Eu tive umas 2, 3 vezes. Ah, é? Porra. E... Como é que é? Descreve aí. Então, você tá na cama. E aí você acorda, mas você não consegue se mexer. Você tá com o corpo paralisado. Mas acorda hardcore mesmo? Acorda... Então, é como se fosse um meio termo entre tá acordado e tá sonhando. Então você tem ainda uma coisa meio lúdica na sala, no local que você tá. Você tá vendo o ambiente que você tá. Você sabe que é teu quarto. Você tá de olho aberto. Isso. Só que ainda tem alguma coisa lúdica. Às vezes alguma alucinação que você tem. E é sempre um bagulho bad vibes, no teu caso, por exemplo? As que eu tive foi tudo bad vibes, cara. Mas por conta das crenças que eu tinha. Como eu tinha uma crença religiosa, então eu via fantasma. Aí tem uma vez que eu tava lá, Nossa acordei, fiquei paralisado na o que é cama. real ou não. O importante é o que tá aqui. Mas isso é verdade. É. O que importa é o que tá dentro da sua cabeça. Isso aí é mesmo. Então, eu tava lá, acordei, olhei pra porta, tinha tipo um hobbit, um anão, um ser humano de estatura pequena. Um sete pele. É, um sete pele. E eu queria gritar, cara, porque, cara, como é que esse negócio entrou no meu quarto? Aí ele veio andando devagarinho na minha direção. Que isso, meu irmão? Quando ele tocou a minha mão, eu deitado na cama, ele tocou a minha mão, aí eu gritei. E do que eu gritei, ele sumiu, meu irmão acordou. Caramba, o que aconteceu? Aí eu tive uma paralisia do sono. Minha mãe, quando eu era menorzão, minha mãe contava a história de um... que... Eu não lembro exatamente se acontecia com ela ou se aconteceu com ela, mas ela me alertava pra... assim, se eu podia acontecer de eu estar dormindo e acordar, não conseguir me mexer e ter um homem de chapéu. O homem de chapéu meio que me apertando, tá ligado? No peito, né? Apertando, fazendo pressão em cima de mim. E eu tinha uma chance de... Era uma lenda. Mas assim, se eu conseguisse tirar o chapéu dele,
no outro dia eu receberia um prêmio. Ficaria rico, alguma parada assim, tá ligado? Que doideira. Olha só. Deve ter sido alguma coisa que foi passada na Exato, família dela, claro. assim, o caralho, lá do interior do Rio e tal. E é interessante você falar Na isso verdade, porque ela veio da Paraíba. tem muito relato de homem de chapéu. Sabe, de cara no quarto, de chapéu, e a pessoa não consegue se mover. Que doido. Men in Black. Men in Black, né? A Querendo síndrome apagar dos tua homens de mente. preto, que a gente fala. Por isso que eu falo, mano, a mente humana é muito poderosa, cara. Então tem gente que se confunde, acha que viu uma coisa. O caso do Vilas Boas, Aham. por exemplo. Fala um pouquinho dele. Então, o caso do Vilas Boas também é um caso agressivo, vamos dizer assim, porque ele chegou assim, ele conta, né, que teria tido relação sexual com uma suposta tripulante, e quando ele voltou, que ele foi analisado pelos médicos, né, pelos pesquisadores da época, ele tinha radiação no corpo. Né, ficou com algumas feridas, algumas coisas que os médicos detectaram radiação no corpo. Né, esse outro caso aqui também, que aí já é um caso americano, chamado Cash Landrum, né, porque é o sobrenome das testemunhas Vicky Landrum, Beth Cash e Colbin Landrum, né, que é o menino. Eles viram um objeto em forma de cone. Tinha alguns helicópteros negros em volta, que eram helicópteros americanos mesmo. Sim. Então ele não sabe se estavam escoltando um objeto voador não identificado ou se era, de repente, alguma coisa já feita através de engenharia reversa. A verdade é que elas ficando expostas à luz do objeto, que inclusive diz que esquentou, elas sofreram queimaduras, né, que depois se transformaram em câncer. Caiu o cabelo, né, houve feridas ali. Elas tentaram processar o governo norte-americano, já que existia na cena os helicópteros que eram militares americanos, só que elas não conseguiram ganhar o processo porque o governo norte-americano não reconhecia o OVNI, vamos dizer assim. Então, só pegando um gancho, nesse o governo não reconhece o OVNI, a gente tem os documentos do Quarto Comar, né? Da Operação Prato. Todos os documentos oficiais. Tudo muito bonitinho. A gente um dia tentou pedir para a Força Aérea a posse dos documentos. A gente conseguiu os originais, não são cópias. São os originais. A gente pode ficar com eles pra gente, pra fazer pesquisa, um livro, fazer um livro, alguma coisa? Repesquisar o caso. A Força Aérea falou assim, não, a gente não pode te dar essa autorização porque esses documentos não existem. A gente não reconhece, esses documentos. Isso em 2013, responderam para mim. Você tá com eles aqui, não tá? Mas a gente tá com o documento. Sumiram os documentos? Não, então? A gente tá com os originais. A gente falou assim, a gente tem esses documentos originais com a gente. A gente falou pra ele, tá aqui, ó. Mas eles não podiam reconhecer. Eu trouxe uma pasta aqui, ó. Só pra você ter uma Esse noção, aqui da época. Dá pra perceber. Da época. Dá pra Pergaminho. ver da época mesmo. E aí, olha aí, ó. Aí, é da Força Aérea. É Silane, né? E aí tem. Esse aqui é um caso de pouso. Pouso? Pouso. Com avistamento de seres, ó. Aqui é o desenho que a testemunha fez, mas tem as fotos. Aqui a foto Vou mostrar aqui pra galera. da marca de pouso, ó. Aí, ó, Cris. Olha só, marca de pouso. Eu tenho até medo de pegar. Cara, esses documentos são documentos da Força Aérea, ó, o confidencial lá em cima. E são os originais. Isso aqui são os originais. E é o clássico, né? Com capacetinho de vidro. Tem as fotos. Ó, mostra a foto aqui, ó. Vamos pegar a foto Tem aqui. As marcas de pouso. Isso é daquela década de 60, né? Quando a Força Aérea Brasileira criou esse órgão no 4º Comando Aéreo, aqui em São Paulo. no Pará, aqui no Ipiranga. Ipiranga. Ela era um órgão chefiado Só pro pessoal pelo entender, Brigadeiro isso José aqui- Vaz da Isso aqui é Silva. o desenho que uma testemunha fez. Fez. E a marca, essas marquinhas que estão aqui embaixo, Essas é esse marcas aqui, desenho ó. que estão ali. É os sulcos, né? Que ficaram Do pé da nave. do que pé seria. da nave. Que ela Isso. teria o quê? Tipo 20 metros de altura, é isso? Tem um 20 Qual aqui que é o também. 20 É, metros, 20 20 metros metros. aproximadamente. Ô, louco, é um prédio. Era Tchau. bem grande Caramba, cara. e comprido, E né? você vê, ó, isso são documentos da Força Aérea. Aham. Aí a gente falou assim, ó, a gente pode ficar com esses documentos? Ele falou assim, olha, a gente não reconhece isso aí Não não, viu? reconhece, não sabe, mas está tudo assinado. Então, o fato da Força Aérea falar que o negócio não existe, ou que o governo falar que o negócio não existe, não quer dizer que não exista, porque a gente está com o documento na mão e ele está falando que esse documento não existe. Então, mas isso tem uma explicação. Um documento oficial sobre pesquisa de OVNI, quando ele vaza, ele passa a ter uma nomenclatura, eles chamam de documento comprometido.
Isso oficialmente Descartado. E, não, comprometida porque vazou, não poderia vazar. A confidencialidade dele já era. Como ele Então, era a informação foi confidencial, ele comprometida. vazou. E aí ficou comprometido. Então por isso que eles não reconhecem. E aí melhor não reconhecer, melhor porque eles vão ter que criar um inquérito militar Pra para descobrir- apurar quem vazou Eu aquele posso pegar negócio. isso aqui, por exemplo, e desenhar um negocinho aqui do lado. E falar que foi esse que, entendeu? Entendi. Não, mas não é nem por isso. Não, mas não é por isso. é por porque, isso. assim, Aí É pode porque, acontecer. porque Não, pode, a pode. história, eu vou contar para vocês aqui a história para vocês entenderem o contexto. O brigadeiro José Vaz, que era o chefe administrativo do Ciuane, quando foi trocar o comando, né, porque depois de 4 ou 8 anos Vai que ele trocando, está no né? poder, vai trocando. O brigadeiro que ia entrar ali, o comandante, ele era, assim, uma pessoa que não acreditava muito nessas coisas. Como o brigadeiro Vaz era de vanguarda, o que ele fez? Chamou o Acacil, Camargo, e falou assim: Acacil, vem com uma perua aqui, pega todas as pastas. Era um monte de pasta. Eu tenho mais de 1.300 páginas de documentação. Original. E aí levou para casa dele, porque ele ficou com medo que o comandante que iria substituir ele desse Esse um fim nisso aí. Nisso aí, ele achava que era uma coisa importante, uma Legal. pesquisa importante desenvolvida. Então pediu para ele levar para casa. E aí, lá na frente, eu conversei com o Major Gilberto Zani de Mello, no apartamento dele aqui em São Paulo, quando ele era vivo, isso em 97, dezembro de 97, eu tive no apartamento dele, e ele falou assim: olha, eu não tenho nenhum documento, contou lá as histórias e tal, mas eu vou te dar um contato, você fala no meu nome, você vai para Tatuí, no interior de São Paulo, procura o Acacil Camargo lá, e ele atualmente está lá no Aeroclube de Tatuí, ele trabalha lá, mas ele participou do Ciuane, talvez ele tenha alguma coisa, ele sabia que ele tinha. E aí eu fui lá, conversei com ele, tem toda uma história, um contexto aí, e aí ele pegou e me doou essas pastas, falou: olha, eu já doei 33% do material para um ufólogo de Curitiba. Só que até hoje eu não achei esse cara, A gente não sei descobriu quem quem é o era. cara. Mas Não. não era. Curitiba, Eu acredito que seja algum ufólogo que já faleceu, porque tinha aí os vários ali. os 33% em foi Curitiba. embora acabou junto. que ele foi distribuindo esse material. Isso, Não, ele cês- deu 33% para esse cara, esse cara. e 66% Pra para você. mim. Olha só. E aí, o que a gente fez? Quem chegasse nele, levava, né? Ele não já- foi- ele não, já- fala ele assim, já não estava foi ele tão já tava fácil, de não foi tão idade. fácil. Ah, não? Ele Não. já estava de idade. Entendi. Aí ele falou assim: olha, se você lá na frente encontrar alguém tão empolgado na pesquisa como você, não titubeie, né? Não Passa dá pra fim frente. a esse material. Passa para frente. O que eu vou te pedir, isso foi em 2001 que eu peguei esse material. Ele falou assim: eu só vou te pedir para que em 2022, 2003, aí você pode divulgar. Porque tem alguns documentos que ainda não caiu a classificação. Então, para não Ficou dar um embargo problema, ali, né? para não Não dar dá- nenhum não dá problema problema pra ele, pra não dar para problema pra ele, ele. ou mesmo por conta da classificação, você aguarda e depois você pode usar do jeito que você Foi quando a quiser. gente fez a carta, lembra? a gente Isso, fez a fizemos carta do aquela encontro, carta, a gente tudo. se reuniu, mostrou e se comprometeu a não divulgar até tal Então, data. assim, tem vários relatórios desses, tem de abdução, tem de pouso, tem de avistamento. Ah, eu tenho de sim. Mas Livro aí, de isso aqui, se você chega lá pra Força Aérea, isso aqui? Eles falam que Eles Aí eles então- falam que não existe. então, por que quê? é Porque- comprometido. Não, Sabe ele por fala assim, quê? eu não Porque o- reconheço isso. Não, é porque o Brigadeiro Vaz, ele é um herói dentro da aeronáutica. Então, como foi o Brigadeiro Vaz que vazou isso através do Acacil, tirou esse material, né, de dentro dos arquivos militares, eles não querem manchar. Isso foi um outro cara lá de dentro Não querem que me manchar falou. o nome do cara. Manchar o nome do Entendi. herói, Porque que é o vai ter, Brigadeiro você vai ter Vaz. que abrir uma investigação sobre o cara que é o herói. Entendeu? Que para eles é um herói. Ele é Então, meio blindado. como assim, já né? vazou e tudo mais, aí eu falei pra eles assim: eu posso fazer um livro e tal? Você pode fazer o que você quiser. Porque eu não Aí, reconheço isso. aí um cara do Condabra, na época, falou pra mim assim: ó, faz o livro, só faz o seguinte: quando você terminar o livro, você manda 2 cópias pra cá pra gente, pra gente guardar, porque isso daí é material histórico da pesquisa ufológica militar, com metodologia científica, porque tinha os boletins que falavam da eles faziam metodologia a ficha científica. tudo. psicológica da pessoa, que era muito Isso. legal. Tinha um tenente que eu cheguei a conversar com ele por telefone, que era o Tenente Carvalho. Quando eu botei a mão nesse material, eu comecei a repesquisar alguns casos e entrei em contato com alguns militares que estavam vivos ainda.
Então o Tenente Carvalho era o que fazia o exame psicológico das testemunhas, para ver se a pessoa era louca, mitômana, alguma coisa assim. E aí foi bem interessante conhecer esses detalhes da pesquisa militar, e o próprio Acacil, ele era o croquinista, o que fazia os desenhos. Com base nos relatos. Com base nos relatos. E sabe o que ele fazia? Ele me falou que tinha uma técnica. Ele pegava, a pessoa falava assim, eu vi um objeto redondo. Aí ele fazia meio oval. Aí, se a pessoa falasse que era aquilo que ele desenhou errado, entendi. Ele já não iria acreditar no depoimento da pessoa. A contradição. Então, ele fazia meio de propósito. Ele errava de propósito. Ele Tá. errava de propósito. Aí Legal. a pessoa, não era assim, era redondo, tal. E tinha esse detalhe, tinha Aí janela. já, pronto, aí já ele começava. descartava. Se a pessoa insistia, é porque ela realmente estava sendo fidedigna no depoimento dela e na descrição do que ela efetivamente viu. Então era uma técnica interessante Sim, que ele com fazia. certeza. Com E certeza. você vê, então, o fato vamos colocar governo, porque todas as forças armadas são do governo. Sim. Né? O fato do um governo braço falar do que algo não existe, não quer dizer que não existe. Apenas só não querem mostrar. Civilizações, eu acho que nós estamos sozinhos. Sério? Eu acho que sim. Assim, eu não posso discordar com dados, sabe? Eu não tenho como. É uma discussão. Então, sabe, a gente realmente pode ficar... Mas vamos ser, a solução que eu acho mais interessante é a Floresta Negra, cara. Eu acho que ela é a mais assustadora. É, né? Ela e a hipótese do Berserker. Explica essa aí do Berserk, qual que é? A do Berserker, ela... Sabe as máquinas de von Neumann? Que Não, explica aí pra galera. Vai lá. Existe uma ideia... Que é aquela ideia de que a gente pode, por exemplo, colonizar a galáxia Só através antes, de... né? Vamos explicar aqui pro pessoal o negócio seguinte. Quando eles postularam, vamos dizer, essa constatação, esse paradoxo, começou uma busca atrás de respostas para eles. Sim, uma busca ferrenha. Que começou a ser levada a sério, inclusive. Isso, que ela vai até hoje, né? Então, a partir daí começam a surgir várias e várias teorias ou hipóteses para explicar o porquê do paradoxo. Na verdade, ele não tem uma resposta, mas o que a gente lê e o que a gente estuda são as N diferentes maneiras de explicar. Todo dia surge uma nova. Todo dia surge uma nova. Inclusive, muitas das possíveis respostas e soluções do paradoxo de Fermi nem são de físicos ou astrônomos. Algumas apareceram na cultura popular. Sim. Tipo a hipótese do Berserker. Ela apareceu na cultura popular. Depois, daí ela foi transformada em ciência com artigos e tudo mais. Então explica isso aí para nós, como que é? Tem essas máquinas de von Neumann. Ou também, acho que no Brasil algumas pessoas conhecem como máquinas de Fermi. A ideia é que uma civilização suficientemente avançada poderia colonizar uma galáxia através de robôs autorreplicantes. Então, um robô vai para um sistema estelar, ele consome recursos in loco, se multiplica, coloniza aquele sistema solar, envia novos robôs para outros sistemas solares. E esse processo ele é exponencial, ele é demorado no começo e rápido no final. Então a gente conseguiria, uma civilização suficientemente tecnológica, conseguiria, sei lá, colonizar a galáxia em 20 milhões de anos, 30 milhões de anos, o que é muito pouco tempo, mesmo em velocidades baixas, sabe? Só que daí qual que é o problema? A ideia seria de que a gente não vê civilizações inteligentes no universo, porque basta uma civilização... Ela é muito parecida com a hipótese da Floresta Negra. Porque basta uma civilização com bad intent, com intenções não boas, com uma civilização ruim, digamos, com, sei lá, que gosta de guerra ou coisa do tipo, que quer aniquilar todo mundo, para fazer esses robôs autorreplicantes buscar e destruir toda forma de vida, mesmo que seja em estágio inicial na galáxia. E a parte meio tenebrosa disso é que a gente não tem como verificar até que seja tarde demais. Porque antes de a gente ver qualquer tecnoassinatura ou bioassinatura em qualquer canto da galáxia, teoricamente ela já teria sido eliminada. Incluindo a gente. Por que a gente está sozinho? Por que a gente se vê sozinho? Porque a gente foi os únicos malucos que divulgaram para o resto do universo onde a gente está. Então, de acordo com a ideia do Berserker, quem sabe a gente já está na mira. Entendi. Só está chegando até nós, entendeu? Que é o que a gente chama hoje de projeto MET, né? Que é Message to Extraterrestrial Intelligence, né? E a gente tá loucamente ali mandando, tipo, galera... O que você acha? Porque isso deu uma treta gigante no meio científico de ética científica, né?
Porque, por exemplo, nunca perguntaram pra mim se eu queria que mandasse a posição da humanidade. Nem pra você, nem pra ninguém, né? É. E os caras resolveram mandar, né? E aí? Eu não sou contra a ideia de tentar se comunicar com alienígenas ou com civilizações extraterrestres. Tipo, a ideia em si eu não sou contra. Agora, eu acho que é um problema muito sério de quem responde pela Terra. Sim. Quem que vai fazer essa comunicação e com qual intenção? Sabe, tipo, é um órgão governamental? De qual governo? E se esse governo tiver interesses diferentes do, sei lá, da galera que está aqui vivendo comigo, sabe, no meu país? Certo, Tipo, claro. Quem que vai responder pela Terra? O que a gente vai fazer quanto a isso? Então, para mim, essa questão é a mais complicada. Mas eu vou ser sincero que eu não acho que a hipótese do Berserker seja talvez verdade, sabe? Eu acho que se existe vida pelo universo, eu gostaria de acreditar que ela tem intenções pacíficas. Ah, é? De que a gente vive num universo maravilhoso do Star Trek, sabe? Que a gente só tá esperando para entrar na Federação Galáctica, assim. Mas é porque aí a gente usa a própria exploração humana, né, cara? Sim. Quando veio alguma civilização que era mais poderosa do que a outra, ela sempre foi opressora, né? Sim, ela sempre subjugou a civilização que era menos tecnologicamente avançada. E aí a gente usa isso como se isso fosse uma regra para o universo. E tem um ponto que daí ele meio que acaba com o meu argumento, ele é uma fraqueza do meu argumento de todo mundo ser pacífico, que, por exemplo, vamos supor que a gente seja um estágio ainda muito inicial tecnológico. Quando tu vai construir uma casa, por exemplo, tu olha no terreno, tu se importa com as formigas? Não, né? Vai lá e amassa tudo. Mete a casa em cima, sabe? Da mesma maneira, e se a galera quisesse, sei lá, destruir a Terra para construir uma rodovia espacial, sabe? Um negócio assim, tipo... Exato, aí, é passar por cima, né? Pode ser que a gente esteja tão inicialmente na árvore tecnológica que isso seja simplesmente... Eles não vejam a gente como vida inteligente que merece ser cuidado ou coisa do tipo. Caso exista outra civilização, algo assim, né? Mas essa do Berserk, você falou que ela nasceu na cultura pop, porque nasceu no quê? Nos filmes? Nasceu num filme que, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o nome da trilogia. Se eu não me engano, é Berserker. Ah, é? Só que não é aquele anime famoso. Tem um anime famoso chamado Berserker, não é esse. É tipo um livro de ficção científica que foi continuado por 40 anos, uma coisa assim. Caramba. E aí depois isso acabou entrando na ciência propriamente dita, com cálculos e tudo mais. Entendi. Principalmente quando surgiu a ideia das máquinas de von Neumann, os robôs autorreplicantes e a possibilidade de colonizar, sei lá, o universo ou a galáxia, pelo menos, usando robôs. Entendi. Legal demais isso aí. E a da Floresta Negra? A da Floresta Negra... Essa eu acho a mais interessante. Essa eu acho a mais, assim... É a que me dá medo genuíno. É? É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim. Que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade e essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo Tá esteja... todo mundo com medo. Exatamente, tá sabe? todo mundo com medo. É um jogo como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia, basicamente, é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então... então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Ah, uma acaba virando a parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. São geralmente as civilizações que querem, tipo, procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes, tipo assim, a gente está falando de proporções tão imensas de recursos, tipo o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se para uma civilização suficientemente avançada, realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Saquei. É uma possibilidade, né? E ela tem, o pessoal entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, você não sabe que bicho que tá ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira.
no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque assim. aí você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende 2 fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos pra tem enganar, 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Ou vai nas duas e tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem. Porque a gente recebeu esse sinal. Uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais se repetiu? E se foi uma civilização que chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos, assim, e a gente tá tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Hein? Só que o dele ainda foi benéfico, tipo, para pensar, porque não era emissão de rádio, era não. emissão eletromagnética. O cara Era um tinha que disco pegar de o ouro. disco, né? Tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela tem que emite achar o sinais, disco. mas são fracos, e são direcionados à Terra. Então, é uma dificuldade logística aí. Então, acho que ainda a gente pode fechar o olho assim e fingir que nunca aconteceu. Mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa, que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular? Sim. Tu lembra qual? Mensagem adesivo que você disse? Não. Mais Mensagem nova adesiva. agora. Mais nova. Sabe quais foram as mensagens? Ah. Uma coletânea de tweets. Porque era uma mensagem promocional. Mas aí então tá tranquilo, cara. Os caras falam, pô, esse bando de ignorante. Não vamos lá. Deixa, eles mesmos vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente faz. Os caras estão brigando por One Piece, cara. Imagina pega a treta do One Piece e manda pra uma civilização. Na hora que a civilização vem, vai lá, o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar esses caras, não. De jeito nenhum, eu vou passar longe. Vai que passa pra todo mundo, sabe? Tipo, exatamente. Dele, né? Esses caras eles vão se matar. Mas então, porque aí ela junta com a do Berserker, né? Que a gente tá mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo é todo mundo mal, e aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo mal, tá. que só precisa de uma ser mal. E aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma... Tipo, claro. umas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem 1000 civilizações na galáxia e 999 são boas, que nem a gente. Mas basta uma, né? Aquele 1%, sabe? Só aquele... É 1% vagabundo. Exatamente. Literalmente, nesse caso. Então, aí é complicado. A gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou contra esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda? Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo, que a gente ainda não se ligou que, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, exatamente. Se os picos da onda se juntam a cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando pro lado errado também, né? Tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa, pra mim, vai ser a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal WOW, o próprio design do Big Ear, daquele telescópio, era aquele design que é tipo 2 faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Porque isso. Daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas orelhas, né? orelhas. E pra mim a maior dúvida sempre vai ser essa. Será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, ou, sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio? Porque o próprio local da galáxia de onde veio, dependendo de qual das 2 faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí, sabe? O que a gente faz? Mas aí você acha, então, que o WoW, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou assim, e aí se escondeu. Por tudo que eu li para fazer o vídeo do sinal WoW, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra. Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas assim, se a gente tem um lugar para começar a procurar, eu acho que o sinal WoW talvez seja o melhor, até hoje. Saquei.
Mas e se o cara balançou ali o galho e foi pro outro lado também? Imagina, pode ser uma tática também, né? Imagina assim, ó. A tática das duas fogueiras Imagina lá. Ó. Aí só tem que criar uma hipótese, cara, pra solução do paradoxo de Fermi, ó. A teoria das duas fogueiras. Aí, ó. Eu tenho uma ideia ainda melhor. A gente descobre vida fora da Terra, a gente vai até eles, emite um sinal e sai correndo. Sabe? Entendeu? A gente bota a cabeça pra fora do galho neles e volta pra Terra correndo. Mas aí é muito arriscado, né? Tá doido. Então, a gente soluciona o problema, a gente vê o que acontece. Se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia, entendeu? Matemática muito simples. Exato. Então é isso, né? Os caras se esconderam e a gente... Vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas o paradoxo de Fermi, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, Sim. né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo de onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo, toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente ou atrás. E nenhuma das duas é boa. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele diz que a gente está sozinho, né? Porque... ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? Provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Na Ele original não levou tinha longevidade só, né? Não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras criam guerra e tal e se autodestrói. Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente, tudo mais, a expectativa de vida pode ter mudado, mas... o ser humano é a mesma coisa. Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. Assim, o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois nos comentários, eu mandar um superchat, mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim. Provavelmente o valor não está certo na minha cabeça agora, pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Se eu for parar para pensar na civilização moderna, a gente está... Vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. Final de 1700, começo de 1800. A gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Tá aí o risco aí tá correndo. O cara tá viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem que ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só. Que é a versão curta do podcast dele. Ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é: a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança ela via muito filme, TV e coisa assim, e o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos eram muito famosos, né? O The Day After. Day After foi um filme, cara, quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara, se for isso aí nós estamos ferrados. Exato. A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de, a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o suficiente na humanidade hoje? Nem um pouco, Então. Eu não confio nem um pouco mesmo. Se eu tenho medo terrível assim que eu tenho, é esse aí mesmo. É da autodestruição por meio disso aí. Olha lá. O universo OVNI falou assim:
Esse argumento aí dito da Operação Prato não é razoável para quem estudou o fenômeno. Não é assim. Então, como que é o universo OVNI? Me diga. Eu estudei o fenômeno, cara. Eu estudei sim, tá? E é muito mais fácil você explicar ele por várias coisas, tá? Por exemplo, você tinha pessoas que não eram preparadas fazendo aquilo lá, tá? Se hoje você não tem pessoas preparadas, imagina naquela época, tá? Que foram levadas para lá por uma coisa que ninguém sabia nem o que estava acontecendo direito, entendeu? Com câmeras que não tinham a menor condição de registrar o que era para ser registrado. Ah, tem desenhos e tal. Tudo bem, cara, tem desenhos, mas de novo, as pessoas não eram preparadas. Hoje, cara, os caras estão querendo colocar um processo de relato. Imagina na década de 70, cara. E no Brasil ainda, entendeu? E no Brasil ainda. Ah, apareceram mancha, tal, ferida, não sei o quê, não sei o quê. Pode ter aparecido tudo, entendeu? E se uma pessoa fala que foi uma luz, veja o relato da galera. Vê o relato do Rapina, cara. Vê o relato do Rapina, cara. Entendeu? As pessoas veem coisas que não existiam. Isso aí existe, cara. Se você, Universo OVNI, vai entrevistar as pessoas, tá? As pessoas falam que viram coisas que não existem, tá? Por quê? Por várias razões. Uma delas talvez seja, ali no caso de Polaris, de ficar ainda inserida dentro da sociedade, com muito medo de ser uma pessoa diferente. Ah, lá, aquele cara lá é o único que não viu, aí não sei o quê, entendeu? Então é isso. Então, olha aqui, ó. Ó, vamos lá. Sacane, o que você acha das marcas que a médica disse que parecia? Que parecia. Beleza? Se uma médica disse que parecia só, cara, é complicado, né? O próprio encarregado do exército olhou. Os médicos olharam. Sim, eles olharam. E aí, cara? Qual que é o problema? Sim, cara. Sim. Entendeu? Sim. É isso que acontece, cara. Veja lá o relato do Rapina, tá? Veja o relato do Rapina. Você tinha uma comunidade de pessoas, isso aí é a coisa mais normal de acontecer. Você tem a comunidade de pessoas, uma pessoa, acontece uma coisa com ela, ela fala, não, foi ali, ó, viu uma luz e tal. As outras vão, entendeu? A gente chama isso de histeria coletiva, tá? Você viu os vídeos que estão no sigilo do governo? Documentos da Operação Chupa-Chupa, vulgo Operação Prato? Sim, cara. A gente tem todos esses documentos aí, tudo isso, tá? Não tem absolutamente nada ali de alienígena. Exatamente. Relato é totalmente diferente de prova. Isso mesmo. Relatar, cara, eu posso relatar qualquer coisa, tá? Posso relatar qualquer coisa. Mas eu não me irrito não, cara. Ai, ai. Cara, primeira coisa, hein? Os relatos não são confiáveis. Nenhum relato é confiável, cara, tá? Porque você não sabe como as pessoas, tá? Relatam. Você não tem
É difícil você medir isso. Exatamente, as conclusões sempre são muito vagas, tá? Matheus do Assombrado pediu pra mandar um alô. Um salve aí, grande Matheus, tamo junto, cara. Olha lá. De novo, Jackson, você já começou com teve relato. Tá, beleza. Teve o relato do comandante da operação, que logo em seguida apareceu morto. Disseram que foi suicídio. Sim. De novo, cara. Nós tivemos agora o caso do terraplanista que se matou, entendeu? Isso acontece, cara. Por quê? O cara, ele pode ter visto que ele entrou, tá? Ele era comandante, né? Ele pode ter visto que ele entrou numa coisa que, cara, isso aqui não tem nada a tocar, calma, cara. Ele pode ter visto que ele entrou num negócio que não tinha nada a ver, entendeu? E a reação dele foi se matar, cara. Entendeu? E a reação dele foi se matar. Quando cai a ficha, você não sabe que reação vai ter a pessoa, tá? Você não tem ideia, beleza? Então, isso pode ter acontecido, tá? Hoje é muito difícil a gente falar qualquer coisa da Operação Prato, cara, tá? É qualquer coisa, é muito difícil falar. Olha a época que foi, olha aonde que foi, com pessoas que não estavam preparadas para aquilo, muito menos para relatar. Para relatar um fenômeno, é o que os caras estão discutindo aqui, cara. Você precisa ter uma metodologia para relatar. Pilotos da Força Aérea não sabem fazer esse tipo de relato. Como que você quer cobrar? Eu nem falo mal, como que você quer cobrar aquela galera que foi para lá para investigar alguma coisa estranha que estava acontecendo. Qual foi a conclusão? Nenhuma. É isso, entendeu? Vinícius Rosa, brigadão aí. Sou seu fã demais. Sobre OVNIs, não acredito em nada. Mas sobre vida inteligente do universo, estou com Sagan. Se não tiver mais ninguém por aí, seria boa, garoto. Tá certo. Tá? Então, por que colocaram sigilo? Porque foi uma operação militar, cara. Tá? Porque foi uma operação militar. Beleza? Sérgio, um abraço para você, parabéns pelo trabalho. Se puder, manda um abraço para minha namorada Isabela, que me abduziu. Aí sim, boa abdução. Boa, Robson, tamo junto, viu, garoto? Valeu. Olha lá, vamos lá. Qual a motivação do Exército para fazer a operação? Começou a aparecer uma série de relatos naquela região, tá? A gente tem que se transportar lá para a década que foi a Operação Prato, tá, galera? Então começaram a aparecer uma série de relatos naquela região ali. O que que você faz? Cara, desloca o Exército para lá, entendeu? Vamos entender o que está acontecendo, certo? O pessoal falava que via luzes e tal, não sei o quê. O pessoal foi para lá, fez vigília, tirou foto, fez desenho, papapá. A conclusão é nenhuma, entendeu, cara? Nenhuma. Ah, mas tem relato. Cara, relato não vale nada, entendeu? Relato, se ele não for feito de maneira metodológica, ele não vale nada, tá? Ele não vale nada, beleza? Ó, só para vocês terem uma ideia. Os objetos observados nos registros militares foram relatados como corpos luminosos, tá? Corpos luminosos, é isso.